Desculpa te cortar, perdão, mas assim, eu não quero abusar da sua boa vontade, porque a gente já extrapolou o prazo que eu havia combinado com você. Mas não podemos deixar de falar de Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, que para mim, esse disco de 67 fecha um ciclo, e para mim também é um disco síntese dessa fase dele e um prenúncio também para o que viria, né? Perfeito. É um álbum aí. Ele antecipa aí a trilha, né? Porque o filme Rede de Aventura é lançado em 68, o disco chega em novembro de 67. A foto aí, pela primeira vez, a foto da capa, né? A da primeira também era do fotógrafo Antônio Lucena, um fotógrafo que era radicado aqui no Rio de Janeiro. O Armando Canuto fez as capas todas que nós vimos aí, de 64, 65, 66. Aí o Darcy Trigo, que era um fotógrafo de cena de filmes, né, que o Roberto Farias contratou, ele faz a sequência de fotos ali durante o filme, e essa foto é escolhida, aliás, muito boa, né, para a capa muito boa. Darcy Trigo, e depois ele vai fazer outras capas, o Roberto vai chamá-lo, o Roberto gostou muito, e depois, mais lá para frente, vai chamá-lo a fazer as capas de 77, 78, 79, enfim, ele volta a trabalhar com o Roberto, mas nesse momento. Mas aí tem outra mudança importante, porque aí você vê, né? Os velhinhos da CBS voltam, rapaz. Os velhinhos, voltam aqui. Os velhinhos voltaram, mas agora o contexto mudou. O rock and roll não é mais aquele rock básico de guitarra, bateria. O rock ganha uma densidade, a música popular, simplória, que os críticos diziam, começa a trazer elementos, né? Da música, do jazz, começa a fazer aquelas referências, os arranjos vão ficando mais sofisticados. Você citou o Yesterday, né? O trabalho dos Beatles em Revolver, o trabalho de George Martin, ali, o quarteto de cordas, isso começa a ser incorporado a essa sonoridade. Esses meninos começam, então, a ter esse diálogo com a dita música séria, a ter essa proximidade. E o Roberto está atento a isso. Então, nesse momento, quando ele vai gravar esse disco, aí ele já tem aí os maestros da gravadora volta, o Astor Silva já tinha saído, né? Era o maestro Pachequinho, o maestro Alexandre Atli, né, que eram os maestros nesse momento, e aí o Roberto está querendo ali, ele quer colocar ali, por exemplo, naquela música E Por Isso Estou Aqui, e outras aqui, ele quer, Como É Grande Meu Amor por Você, rapaz, aquele solo de flauta, né? Ele quer esses elementos... tem naipe de metais, tem teclado de cravo. Você já tem aqui esse início, né? Ele monta o RC7, ele vinha só com o RC4, o RC3, depois o 4. Nesse momento, ele está com os metais do RC7, ele traz isso para o disco e traz também essa... E Por Isso Estou Aqui, né? Quando ele pede aqui, olha, dentro dos meus olhos, aquele som de cravo, né? Ele quer aquela sonoridade. Enfim, então, nesse sentido, os velhinhos agora começam a se aproximar dos garotos, né? A pedido do próprio Roberto Carlos, isso é bacana, né? A pedido do próprio Roberto Carlos, porque ele quer incrementar essas canções com outras sonoridades, e isso está tudo resultado aqui no disco. Espetacular também. 12 faixas, 12 hits, né? Que tudo aqui foi sucesso. Eu me lembro, eu tinha 5 anos de idade, mas cada canção dessa aqui, eu lembro da poeira da rua que eu morava. Olha só, que legal. Só vou gostar de quem gosta de mim, por isso estou aqui. Tudo isso aqui. É Tempo de Amar. O Você Não Serve Pra Mim, a última banda que eu tive, quando eu morava em Santa Catarina, atualmente eu moro em Uberlândia. Quando eu morava em Santa Catarina, eu tinha uma banda com os amigos, né, pra gente tocar cover e tudo. Um dos momentos que eu mais curtia nos shows, assim, era Você Não Serve Pra Mim. Mas pena que o guitarrista não tinha um pedal fuzz para fazer aquela guitarra ali. Aquela guitarra que o Renato Barros faz aqui, né? E o órgão pré-psicodélico do Lafayette aqui também. Sim. Não serve para mim. É uma das gravações mais espetaculares da música brasileira nesse período. No rock, para 67, ela é muito forte. A interpretação do Roberto nessa faixa é espetacular também. Ele canta alto, ele canta firme, mas sem vibrato, sem excesso. É o discípulo de João Gilberto no rock and roll. Aliás, isso aqui vai servir de referência para Gal Costa, né? Gal Costa era
aquela menina muito influenciada por João Gilberto, ela está ali, muito contida, né? Ela vai, mas esse disco, Janis Joplin surgindo lá também no Festival de Monterrey, tudo isso vai mexer com a cabeça de Gal Costa, mas ela disse isso, ela foi influenciada por Roberto Carlos nesse momento. E esse é um disco, né? Porque o Roberto também está cantando aqui, está cantando muito, né? Ele amplifica isso. E as músicas todas aqui, né? Todas. Quando para mim, é uma das pérolas do repertório do Roberto. Para mim, uma das músicas mais bonitas também dessa fase dos anos 60. Quando é muito, muito especial. Eu só não gosto do título dessa música, Quando. Eu tentei dar outro título para ela e não consegui, porque eu falei, quando? Como é que pode ser uma música chamada Quando? Né? Eu me acostumei. Não, eu me acostumei também, mas é porque ele é muito bom de título, entendeu? E quando você se superou de mim? Quando? E uma curiosidade que eu queria que você ilustrasse aqui para quem está assistindo, Paulo, é que houve um certo rompimento, né, do Roberto com o Erasmo, e aí eles voltam na parceria aqui, né, com Eu Sou Terrível, né? Rapaz, foi uma coisa também, não foi um certo, não, foi uma coisa que durou um ano, rapaz. Durou um ano, né? Isso poderia ter se perdido, né, cara? É um negócio, porque, enfim, passaram os 66 inteiro, né? Se apresentavam lá no Jovem Guarda, tudo bem e tal, mas não tinham mais contato, não se encontravam mais. No próprio disco de 66, você percebe isso, né? Você tem aqui músicas aqui só do Roberto Carlos, Quer Acabar Comigo, só do Roberto Carlos, né? Foi nesse momento aqui que ele começa a compor só, e quando ele está preparando o repertório desse disco, Como é Grande Meu Amor por Você, composição só do Roberto, Por Isso Corro Mais, composição só do Roberto, De Que Vale Tudo Isso, composição só do Roberto. Então, ele atravessa de 66 para 67, vai até quase o final, até agosto, quando só Roberto Carlos. E aí ele tem uma audiência lá com o Roberto Farias, né, para mostrar as músicas, tal, ele mostra as músicas para o Roberto Farias, mas o Roberto é engraçado. E o Roberto, aí a Anice preparou lá um jantar, tal, né, mas o Roberto Farias me falou, Paulo, mas o problema é que eu tinha participado de uma recepção antes, aqui, num negócio de cultura, eu tomei ali uns uísque e tal, cheguei lá, a Anice serviu um vinho, e daqui a pouco eu confesso, o Roberto está lá mostrando as músicas, que seriam Como é Grande o Amor por Você. Aí o irmão dá uma cutucada assim, Roberto, você está cochilando, rapaz. Não, estou atento, estou ouvindo, estou concentrado. Aí daqui a pouco, Roberto, você está roncando, rapaz. Aí o Roberto percebeu também, o Roberto casa nisso, aí o Roberto para ali um pouco. Tá bom, então a gente marca aí um outro dia aí para a gente ouvir e tal. E acho que isso aí deu um estalo em Roberto. Você está precisando de uma música mais, sei lá, rapaz, fazer mais uma música aqui para esse filme. Aí ele vai fazer a música Eu Sou Terrível, porque nesse momento não tinha a música Eu Sou Terrível, né? Uhum. Ele falou assim, não, mas eu estou precisando fazer mais uma música para o filme. E aí, nesse momento, é que ele fala, não, Erasmo, poxa, Erasmo é bom nesses temas, assim, mais rock and roll. Aí ele manda um bilhete para o Erasmo, né? Erasmo conta, bicho, eu não estou mais com bronca de você, não, eu te perdoo. Erasmo falou assim, ele sempre me perdoava, ele nem perguntava se eu tinha razão ou não. Eu te perdoo, então vamos fazer essa música aqui, você faz isso rapidinho. E aí a parceria volta na faixa que vai ser a faixa de abertura, né? Eu Sou Terrível. E aí eles voltam e voltam com tudo, né? Porque a partir daí é a grande fase de Roberto Erasmo, que Eu Sou Terrível, depois Eu Te Amo, Te Amo, Te Amo, canções que você fez para mim, se você essa aí vai ser as obras-primas. É uma pedrada atrás da outra, uma pedrada atrás da outra, impressionante. Então foi uma volta muito... Mas você vê que o Erasmo, né, cara, o Roberto se garantiu. Mas é importante dizer o seguinte, aí uma importância também, porque quando se fala Roberto Erasmo, é sempre aquela coisa muito delicada, mas a gente tem que analisar aqui de forma mais objetiva possível. O Roberto Carlos é o grande compositor, ele certamente teria continuado, você vê por esse disco aqui as músicas que ele fez sozinho. O Erasmo foi fundamental para ele, mas o Roberto, nos discos dele, já chegava, como você até comentou já aí, com a música, a melodia, o Erasmo entrava ali, claro, com ideias, sugestões, sempre melhorando a música. Quando era o disco do Erasmo, a mesma coisa, ele vinha com os temas, as músicas do Erasmo, com a outra exceção, né? Nós temos músicas aí que eram só do Roberto, ou do Erasmo, o outro gravou, mas o Roberto foi o grande compositor,
e ele se garantiria aqui, como se garantiu nesse disco e outras músicas que ele fez já no disco 66, né? Mas que bom que eles voltaram, né? Porque os dois juntos... É igual o Lennon e McCartney. O McCartney também se garantia, o Lennon também seria compositor, como continuaram sendo, mas eles dois juntos, pô, foi sensacional. Então, mesma coisa, Roberto e Erasmo, né? Eles eram imbatíveis. Eu quero só agradecer o superchat do meu amigo Sobrosa, que fez aqui, só para homenagear Pedro Camargo, de Tempo de Amar. Pedro Camargo, né, compositor da MPB. Ele caiu aqui, só fazer um comentário aqui do Pedro Camargo, né? Claro. Porque o José Ari, o Pedro Camargo, é um compositor lá ligado à Bossa Nova, cineasta depois também, né? Professor, foi meu querido professor de cinema na PUC, né? O Pedro Camargo. E o José Ari era o violonista e que estava ali fazendo um tema, né? José Ari viajou lá pela América Latina, se apaixonou lá para o Paraguai e voltou todo apaixonado e contou para o Pedro: Pedro, estou aqui com a música aqui, me ajuda aqui. Eles fizeram o Tempo de Amar e o José Ari leva para o Roberto Carlos e coloca no disco, né? E o Pedro Camargo, que estava lá na turma da Bossa Nova, falou: pô, aquela é a nossa música. Não, pois é, você vai ouvir com o Roberto Carlos. Aí o Pedro Camargo falou: Paulo, eu nunca ganhei tanto dinheiro com uma música, rapaz. Eu nunca ganhei tudo que eu gravei aí com todos esses atores aí, nada se comparou. Ele falou que já no adiantamento já levou um susto. Ele falou assim, ele é um cara de esquerda, ele falou: rapaz, eu recebi os direitos autorais até do Vietnã. Eu ficava pensando, coitado, o vietnamita está sendo bombardeado lá nos Estados Unidos e mandando dinheiro para minha conta. O pensamento dele foi longe, né? O pensamento dele foi longe, né? Sensacional, né? Pedro Camargo. É uma música linda, eu estava cantando ela hoje aqui no horário do almoço, na cozinha, para minha linda esposa, mas eu acho que ela não se flagrou, assim, porque ela continuou fazendo as atividades dela, mas é uma das músicas que eu acho fofa e adoro cantar, Tempo de Amar. Linda canção, ela é muito instrumental no filme, é muito usado o instrumental, e aqui foi um caso de alguém de fora furar esse grupo aqui que o Roberto sempre gravava, José Ari. Foi a única vez que aconteceu com o Pedro Camargo, né? Que você percebe aqui que continua aqui o Edson Ribeiro, né? Uhum. O Juvenil Santos, que vem lá desde 66 com Folhas de Outono. Getúlio Cortes, tá? Não lembro. Barros, Getúlio Cortes. Na música, talvez a mais fraca do disco, Sósia, né? Mas para criança era ótima, eu amava. Era ótimo, era isso. Porque a criança... Eu amava quando eu era criança. Eu também, enfim. Então, o repertório nesse sentido também está completo ali, perfeito. Né?